Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero fazer com vocês um estudo de caso que talvez seja o mais importante como análise do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como nós fazemos parte de um problema gravíssimo, tá? E como uma coisa que eu acredito que muitos vejam até de modo não desinteressado necessariamente, mas apenas de um modo fofoqueiro, né? Ou alguns até alimentando a sua narrativa. Eu vou explicar exatamente essas coisas já, né? Mas antes eu quero passar para vocês o que, enfim, eu vou utilizar como base, né? Ou seja, eu quero realmente que vocês transcendam o olhar, muitas vezes limitado, que nós possuímos em relação às coisas. Quando a gente olha, sei lá, por exemplo, uma mulher histérica lá com um cara X, a gente, sei lá, o Red Pill ele alimenta para, por isso os homens não querem se relacionar. Ou as pessoas falam, nossa, olha que mulher louca, e acabou, né? Mas será? Será que é isso mesmo? Será que é apenas isso? Eu vou falar disso, mas é claro, vejam, o meu objetivo com esse estudo de caso, então, é mais uma vez transcender, tá? E juntos aqui fazermos uma análise aprofundada da realidade do Brasil e do mundo. E como, tá? Que este é o maior problema que nós enfrentamos hoje e que nós precisamos lutar. E isso depende de mim, de você, de todos nós, de modo individual. Beleza? Então, ou seja, é sim um estudo de caso imensamente importante. Por isso, já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, para que você também assista tudo que já está disponível gratuitamente aqui no canal e até este estudo de caso, assim como os próximos, façam ainda mais sentido, né? E também, é claro, se eu falei aqui que nós precisamos lutar juntos com isso, é lógico que também isso faz parte da nossa missão. Então, você se inscrevendo, curtindo, compartilhando com quem precisa, né? Mais pessoas vão conhecer esse projeto e aí, se Deus quiser, mais pessoas vão melhorar na sua vida e, consequentemente, melhorar o mundo de algum modo, beleza? Bom, vamos lá, né? Então, só para já contextualizar, este caso eu vou mostrar para vocês dois vídeos aqui, né? Onde esta moça chamada Babi, até onde eu vi, né? Teve uma grande treta com um cara chamado Sasha, alguma coisa assim, né? E eu não sei o que esse cara fez exatamente, né? Porque eu não assisto esse tipo de programa. E também acho que o ganho, como um todo, é muito baixo, né? Quando uma coisa viraliza ali, você dá uma olhada pontualmente e você pode pegar alguma coisa, digamos assim. Mas, assim, de algum modo, você vê que, assim, tem muita coisa ensaiada, tem muita coisa, né? Enfim, Big Brother já foi acusado várias vezes disso. Então, eu não vejo tanto sentido, assim, né? Em fazermos uma análise do programa como um todo, né? Uma coisa bem esquemática, digamos assim, né? Mas até onde eu vi, eu não sei o que esse cara fez, mas eu vi esses cortes aí, né? Esses são cortes que a gente pode analisar, sem entender o que o cara fez, como uma atitude grave da parte dela. Ou seja, pela rejeição que ela teve, ela saiu com uma grande rejeição até onde eu vi. Então, é quase que unânime a compreensão de que ela errou ou exagerou demais, né? Agora, o ponto é, no que ela exagerou? Qual que é a base do seu exagero? É justamente isso que nós vamos tratar. E esses dois cortes que eu vou passar aqui para vocês, eles vão dar o material necessário para que nós façamos isso. Beleza? Então vamos lá, né? Para quem não viu, para quem também, de algum modo, não é, enfim, interessado, né, fazendo essas coisas assim, vocês vão ver agora, então, algumas cenas que, acredito eu até que, de algum modo, impactaram alguns, né? Mas vamos lá. O que ficou na dúvida na cabeça das pessoas é como é que você se sentiu tão mal com aquele momento? Foi a primeira vez que ele chegou perto ali de você nesse tanto. Eu lembro que eu sendo cheguei que perto dele. várias vezes você fez até pior com ele. Deixa eu mostrar um compilado aqui agora. Pode rodar. Os gansos se defendem! Os gansos se defendem! Chato! Olha isso, gente. Zé Love, boa noite. Você fica com a menina de 20 anos, coitada da menina, né? Cai na sua ladazinha, né? Você faz o que lá fora? Você bate nela? Você empurra, você joga no chão? O que você faz lá fora? Hein? Você não é um machista? Você não é? Você não disse que tem uma carreira? Hã? Você não tem uma carreira? Pra mim você não é nem humano, cara. Pra mim você não é nem humano. Você vai me tirar daqui? O que você tá fazendo? Quero entender o que você tá fazendo na minha Tirar cama. daqui? Você vai me tirar daqui? Vamos entrar aqui no Sasha, gente. Funcionário, Chega o que pra você tá cá. fazendo na minha cama dele, né? Ele comprou uma cama de um É sua lugar. cama? Tá assinado o seu nome aqui? Sasha. Tá? E aí, Já dormiu agressão de no mulheres? banheiro? Como é que você tá? Fernando, você também, Fernando. Vamos quiser tirar conversar. do Já meu que durma ele aí. quer participar da Se eu conversa? quiser dormir, eu durmo aí. Não tô dormindo, Já que entendeu? ele Se eu quiser quer dormir, você não tem cama aqui, não. Você só dorme, tá todo mundo vendo. Agressor. Você vendo tudo isso, assim, você não acha que você fez pior com ele do que ele fez com você? Acho que não. Quando eu vi, eu não sei se ele chegou a empurrar a Fernanda ou não. Aí já vai chegar nisso. É. Pelo que eu vi, as mãos dele assim, quando ele tirou, eu tinha visto que ele tinha empurrado. E algumas coisas daí foi logo depois que aconteceu, que a Fernanda desistiu por causa disso. Então... Bom,
sem entrar em muitos detalhes, que eu quero passar ainda um outro aqui para vocês, que talvez seja o que mais vai ensejar o que nós vamos conversar hoje, né? O que eu acho interessante de cara é como não há o menor constrangimento da parte dela ao ver isso. Ou seja, ela vê, assim, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de sanidade mental bate o olho nessas cenas, independentemente, assim, veja, perceba que o cara, até ali, ele me pareceu calmo, né? Ou seja, eu não sei o que ele fez antes, não sei se ele provavelmente deve ter cometido erros também, então, assim, mais uma vez, eu não estou analisando, né? Se compensa ou não, né? Se ela tá certa ou não em relação a ele. Vejam, eu tô analisando essas cenas. Porque me pareceu até que a casa inteira tava contra o cara, né? Com um episódio que aí na época eu assistia, né? É muito antigo isso. Aparece até aquele episódio do alemão, né? Que foi. Mas você vê, a casa inteira ficou contra o cara. E o que aconteceu? O cara ganhou, né? O Big Brother. Então, ou seja, enfim, a coisa é mais complexa, né? Se a gente fosse analisar por este ângulo. O que eu estou analisando é simples, cara. Olha o que ela fez, né? Claramente, assim, imagina você se aproximar do vídeo de alguém e ficar provocando de modo insistente. Você vê, a maioria das pessoas até que talvez acusam, né, de algum modo, alguma coisa ali, teria a menor paciência que esse cara teve ali, né? Então, ou seja, aí, claro, o discurso do Red Pill, ele se encaixa muito bem nisso. Obviamente, isso é grave. Ela, assim, eu não sei, não dá pra dizer, ele estava cavando uma agressão. Bom, se bem que o próximo vídeo pode até, de algum modo, corroborar isso. Talvez ela estava cavando uma agressão e por aí vai, né? Mas, de qualquer forma, veja, o ponto não é este, né? O ponto fundamental é o seguinte. Percebam que ela agiu como uma pessoa totalmente descontrolada. Eu gostaria que você já entendesse, pelo menos eu espero que você já tenha entendido isso. Quem já participou de outros estudos de caso, eu vou até deixar aqui listado alguns, como eu já falei da Marilena Chauí, e falei de outros, eu vou listar aqui. Tem um que é histeria por causa de um Uber, né? Com a Marilena Chauí, chocada com alguém que falou fica com Deus pra ela, né? Percebam que a histeria, ela não está atrelada a um descontrole visível. Ou seja, não é uma pessoa que grita, arranca os cabelos, se bate. Não. A histeria pode estar atrelada a justamente isso que ela fez. É uma pessoa que se desconectou totalmente da realidade e, de fato, está agindo ali de modo histérico no sentido do seguinte. Ela está agindo de modo desproporcional. Eles não estão discutindo. O cara tá parado enquanto ela tá lá, né, agressor, e falando sei lá, de coisas antigas do cara, né? Então, mais uma vez, assim, né, não é uma defesa dele ou um jogar contra ela. Tô analisando eles, eu tô analisando o esquema, digamos assim, de ações, né? E claramente ela está agindo de modo histérico. E, impressionantemente, como me parece ali que o entrevistador, ele falou justamente isso. Falou, você reclamou de certas coisas, só que você fez pior. Vamos ver. E aí ele mostra pra ela. Eu acho isso que é mais interessante. Cara, eles estão sendo filmados. Isso não se torna uma questão. E vocês vão entender a gravidade disso. Este é o foco do estudo de caso. E aí perceba, quando volta pra ela, não há nenhum exame. Ela simplesmente tenta ainda justificar. Não, mas é que isso aí aconteceu com base no tal. E não há, pelo menos eu não posso ser meio infantil, meio ingênuo, meio bobo, talvez, assim, né? Mas assim, eu não consigo visualizar um pingo de constrangimento no olhar dela. Zero. Não, pra ela, assim, até que é justificável. O único ruim é como até muitas pessoas hoje falam, ela não conseguiu emplacar muito bem a narrativa porque ela teve o azar de estar sendo filmada. Me parece isso. Agora, se tivesse assim, a narrativa, você vê que não é que aconteceu depois de determinado empurrão, sei lá, que se teve empurrão, se não teve. E aí isso mexeu com a cabeça dela, né? Beleza, mas vamos ver o segundo e aí depois vamos entrar de vez no nosso estudo de caso, né? Então aqui, Babi é pega na mentira, mas não dá o braço a torcer. Então a coisa piora um pouco mais, vamos lá. Só uma desistência de alguém, eu acho que isso não é um jogo legal. Eu não faria, Não? Então vamos ver um vídeo, eu quero que você comente pra gente. Roda aí. Não, então, deixa eu te falar, não vamos exaltar a voz, entendeu? Vamos fazer deboche, vamos ficar, entendeu? A gente sabe o que a gente tem que fazer? Elas perder a linha pra ser expulsa. A nossa obrigação Não, é mas eu não vou dirigir ninguém. Sim, eu falei mesmo. Mas tu acabou de falar que não faria. Sim, não faria. É algo que a gente fala quando tá nervosa. A gente tinha acabado de ter uma mega briga. Uma mega briga. E não era uma briga com um. Quando eu brigava com alguém, vinha 10 em cima de mim. Você fica maluco com 10 pessoas vindo brigar com você ao mesmo tempo. Eu acho que é a mesma coisa que acontece dos dois lados, né? Às vezes vocês iam brigar e ia todo mundo do grupo lá, não se acha, galera? Eu acho que era muito, assim, muito trocado. E quando eles pegaram, eu briguei com todo mundo lá, a gente fala coisa que às vezes a gente se arrepende. Às vezes a gente fala coisa que a gente não quer falar. Porém, você se arrepende dessa fala? Eu não faria isso, tanto que eu não fiz, né? Bom, assim, você se arrepende? Veja, eu não faria isso, tanto que eu não fiz. Aí não sei se ela fez, se ela deixou de fazer. Aí, enfim, né? Mais uma vez, a gente teria que ficar assistindo o programa inteiro, pelo amor de Deus, né? A gente não tem paciência pra isso. Ponto é, cara, entenda uma coisa, que eu gostaria que vocês de fato vissem.
não há constrangimento. O que ela fala Eu acho depois... que não faria. É algo que a gente você vê fala que o quando cara tá nervosa, tá tipo, falando... Não, mas Você acabou de falar Ah. que não faria, né? Você acabou de dizer que, que isso é errado, né? Forçar a expulsão. E notem que quando ela fala, não, é porque vinham 10 contra mim, 10, né? E aí o cara fala, mas vocês também faziam isso? E a gente viu as cenas anteriores, né? Eu não sei se são anteriores, mas enfim, né? A gente viu anteriormente cenas como o entrevistador descreve. E neste momento ela está ali, simplesmente conversando. Ela, assim, vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, ela teria tido tempo, caso ela não fosse assim, ela teria tido tempo para revisar as suas ações. E agora entramos de fato no nosso estudo de caso, de modo necessário. Vejam, percebam, vamos lá, né? Colocamos aqui então, né? Esta é a personificação do que eu quero, de algum modo, tratar aqui com vocês, né? Quando então nós olhamos isso, por que eu falei para vocês que a gente precisa tomar cuidado com análises insuficientes? Por isso, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam. E também, claro, antes de continuarmos, eu gostaria que vocês dissessem para mim qual é a visão de vocês sobre isso. Antes até de assistir o estudo de caso, para que eu veja a opinião de vocês de fato, beleza? Se, né? Então, deixa... nossa, que loucura. Caramba, por isso que os homens não se relacionam mesmo. E por aí vai, beleza? Me deixa aí nos comentários as opiniões sinceras de vocês, de modo respeitoso, claro, né? Mas para que nós tenhamos aqui uma análise ainda mais aprofundada de tudo que nós estamos conversando. Bom, continuemos então. Então vejam, a primeira coisa, mais uma vez, né? Eu vi algumas pessoas falando um pouco sobre isso. Então a primeira coisa é as pessoas tratarem isso como, que loucura. Talvez, olha como o feminismo mexe com a cabeça das mulheres hoje, e tudo mais, né? E coisas nesse sentido, beleza? E claro, aí isso de algum modo se junta com a visão que o Red Pill tem hoje, né? Por isso que os homens não se relacionam. E por aí vai, né? Enfim, beleza. Só que qual que é o grande problema aqui? Bom, o grande problema, inicialmente, é já cairmos no nosso problema, né? Ou seja, vamos lá. O que essas pessoas estão fazendo, na minha compreensão, pelo menos? Elas estão alimentando exatamente o problema que elas estão tentando denunciar. Que é qual? Tratando, no caso, o feminismo e as mulheres, por exemplo, né? Como algo absolutamente... Assim, é assim que é. Ou seja, vamos lá, a mentira está apenas nessas mulheres, a mentira está apenas em quem é feminista e por aí vai, certo? Ou seja, de algum modo, é justamente este pensamento de classe, este pensamento de algum modo, de grupo, né? Que esses muitas vezes querem, por isso que os homens não querem mais. Como se de um lado tivessem homens profundamente íntegros, né? Não tivessem ali homens ruins e por aí vai, como a gente até falou em um estudo de caso anterior, de um rapaz que perdeu a cabeça quando entrou neste movimento Red Pill e tudo mais. Se você quiser ver minha análise, vá lá, né? Mas, ou seja, o que acontece é, o cara começa a se sentir alguém bom só por, de algum modo, se opor a ela. Olha que loucura o que nós estamos vivendo. Percebam a loucura que estamos vivendo. E outras pessoas, sei lá, aí entra mulheres, qualquer um, que é o quê? Olham isso, nossa, que louca, né? Ai, que demente. Sei lá, qualquer coisa assim. Né? Por isso que ela é a pior participante. Que mentirosa. E tal, né? Mas vejam, qual que é o ponto aqui? Mais uma vez, caindo no mesmo problema. Que é qual? A mentira. Para isso, eu gostaria de primeiramente já compartilhar com vocês uma frase... eu quero usar dois pensadores, duas grandes mentes hoje para nos auxiliar aqui, né? Que são o seguinte, ó. A primeira. A vida interior começa pelo ingresso do verdadeiro aprofundamento na consciência, em busca da comunicação do que no momento é incomunicável. Frase de Olavo de Carvalho, um dos maiores filósofos que temos, certo? O que ele quer dizer com isso? Bom, imagine, por isso que eu falei ali no início, olha que louco. Ela vê, vamos lá, primeiro vídeo, basicamente, ela, não sei se ela tá reclamando ali de uma... é porque ele veio pra cima, ou sei lá, alguma coisa assim. Aí eles mostram cenas. Olha o que você fez. Isso é pior ou não, né? Não há Aí vamos lá. Não há constrangimento. Não há nada. Você vê que no fundo, ela só ficou sem resposta. Mas o que acontece? Não há o constrangimento e a verdadeira necessidade e busca de aprofundamento na sua consciência. Vejam, aqui que eu... Beleza, Thiago, mas é um programa. Thiago, mas ela tá ali falando com ele. É claro que ela não vai arregar, sei lá. Tá bom. Mas assim, pensem o seguinte. Vocês acham de verdade que ela vai fazer um exame de consciência e vai mudar as suas ações? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Ou você acha que não? Provavelmente, mais uma vez, ela vai voltar pro seu grupinho, vai se retroalimentar com as amigas, que falam, é isso mesmo, amiga, arrasou, e coisas nesse sentido, não é? Onde, você vê, muitas pessoas tratam como inimigos as pessoas que falam a verdade para ela e como amigos as pessoas que confortam com mentiras o que elas já querem acreditar. Certo? Por isso, vamos lá, por isso que, por exemplo, você sendo religioso ou não,
é importante que você entenda a profundidade do sacramento da confissão, que é o momento onde você se ajoelha e você, para Deus, através de um sacerdote, não é? Você confessa os seus pecados. Não há espaço para você falar assim, Deus, eu fiz isso, mas assim, ai caramba, mas a pessoa também não dá, né? Ai, mas a pessoa não sei o que lá. Não, você ali se constrange e você confessa os seus pecados. Beleza? Ah, Thiago, mas eu não sou religioso e tal. Então voltemos à frase. Mais uma vez, a vida interior começa pelo ingresso do verdadeiro aprofundamento na consciência. Então, ou seja, vamos lá, se eu pego e bato o olho, vamos lá, eu vou, né, se coloque no lugar, tá? Eu vou lá, participo de um programa, ajo de forma profundamente hipócrita, traindo então a minha consciência, porque vamos lá, ela está denunciando algo que ela fez pior. Vocês percebem? Está gravado. E todo mundo compreendeu. Por exemplo, até onde eu vi também, um outro trecho, não sei se ela ou se uma amiga dela lá, acusou este cara aí que elas fizeram essa de algum modo, chantagem emocional, né? O que acontece é, eles acusaram ele de agressão, denunciaram lá no programa, pediram para revisitar, sei lá como funciona, e o programa negou, falou, não houve. Cara, tá gravado, tá filmado. Aí para comprovar que ela, né, assim, a maioria votou contra. E aqui é interessante, porque isso corrobora de algum modo, mesmo que as pessoas hoje estejam muito falseadas, né? Algo que eu expliquei para vocês em um vídeo do Woke, né? Eu vou deixar aqui também listado para vocês, onde eu falo de como se lesa o senso comum, onde as pessoas acabam perdendo a capacidade de avaliar as coisas, né? Só que isso, claro, acontece mais de um modo pessoal do que de um modo de sociedade. Ou seja, você vê que as pessoas continuam, de algum modo, afinadas a olhar ali uma atitude errada, mesmo que, de algum modo, elas façam isso na vida delas. Ou seja, elas agem de modo imoral, mas conseguem denunciar a imoralidade nos outros. Ou seja, elas conseguem compreender que aquilo está errado quando o outro está fazendo, né? E assim como a nossa partícipe aqui, né? Ou seja, ela apontou lá os erros do cara, e não sei se ele fez, se ele não fez e tal, né? Que aí o público da Fazenda julgue, e se viralizar também, a gente, dependendo, pode trazer aqui também, lógico, né? Agora, o ponto é, os caras estão... Me parece que o programa está indignado com a postura da menina. E aí o cara vai lá, mostra, e ela continua sem constrangimento e sem exame de consciência. Vocês entendem? E aí, o que acontece? Por que isso aqui é importante? Porque nós vivemos um mundo, hoje, o mundo da aparência. Se eu não quero ser, eu quero parecer ser, né? Esses dias até viralizou, não sei se é, se não é, mas também, você vê, olha lá, o ganhador do Big Brother, acho que desse ano, onde ele... Cara, se for verdade, é uma coisa absurda. O cara gravou a tela do celular, gravou a tela do computador, fingindo que estava esquiando no Chile. Aí pegaram lá os reflexos da imagem, e aí começaram a, né, viralizou, sacanearam o cara. E aí ele se posicionou, falou que em nenhum momento ele tinha falado que estava lá. Beleza, ele achou o ponto que você vê, que protegia a narrativa dele. Porque o que acontece? Como que o cara vai gravar? Assim, você entende? Se você não, de algum modo, não quer fingir que você está fazendo uma coisa, você deixa claro que você não está fazendo aquela coisa. Agora, se você induz as pessoas a pensarem que você está fazendo aquela coisa, aí você pega num negócio que, de algum modo ali, assim, deixa claro que você estava, para dizer o mínimo, agindo de modo incoerente. Aí o que você faz? Não, mas eu em nenhum momento disse isso. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que, sei lá, eu finjo que sou rico, e daqui a pouco todo mundo acredita que eu sou rico, e aí quando não, eu falo, mas eu nunca disse que eu era pobre. Assim, pô, pelo amor de Deus, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Então, isso que é espantoso. Percebam se não é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, na política como um todo. Um falseamento onde os políticos, por exemplo, eles mentem de modo descarado. Descarado. Inventam o que tiver que inventar, cara. E que se dane que as redes sociais hoje não permitem mais essa dinâmica. Talvez por isso a sanha de fazer algo em relação a isso, não é? E aí o que acontece? Existe, então, 3 fatores que a gente vai trabalhar muito ainda aqui. Muito, muito. Por isso, mais uma vez, convido, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações. Vocês não perderem nada. Vamos lá. Primeiro, a capacidade de se constranger de modo pessoal em vista dos seus próprios erros. Sem isso, não existe nenhuma possibilidade de você agir de modo moral. Porque você acredita ser a encarnação da moralidade. Ou as pessoas esqueceram que o atual presidente disse isso.
não existe uma única alma viva neste país mais honesta do que eu. Percebam que não é só por ele ser e por todo mundo saber muito do que já foi feito. O ponto fundamental é o seguinte: quem é que tem a arrogância e a mentira de dizer isso de si mesmo? Obviamente, é alguém que, para dizer o mínimo, nunca investiga a sua moralidade, nunca investiga as suas próprias ações, e claro, né, com isso, mantém-se e até se aprofunda no quê? Na confusão de acreditar ser a própria moralidade. E parece uma coisa maluca, e é, claro, mas assim, percebam, parece uma coisa maluca no sentido de que não é possível. Mas não só é possível, como, infelizmente, a nossa política está recheada de exemplos assim, onde as pessoas encarnaram o que elas dizem combater, ou seja, elas se tornaram a própria justiça, a própria moralidade, a própria honestidade. Logo, elas não precisam mais investigar as suas ações. Tudo que é feito, veja lá, vamos lá, se eu sou a honestidade encarnada, se eu sou a verdade encarnada, né? Para quem é religioso vai entender melhor esta frase, se eu sou a verdade encarnada, tudo que eu faço é verdadeiro. Tudo que eu faço é o suprassumo da justiça, da bondade, enfim, eu sou a verdade encarnada. Percebam a grande confusão que nós vivemos hoje? Onde, vamos lá, eu já falei disso antes, e a gente pode utilizar, vamos lá, rapidamente. Aristóteles falava que somos um ser entre bestas e o divino, beleza? Ou seja, entre os animais e o divino, tá? E nós podemos, de algum modo, nos corromper de dois modos. Nos animalizarmos, tá? Virarmos bestas, animais mesmo, que é o que a gente vê, assim, né? A torto e a direito, já falei também aqui na decadência do brasileiro, falando um pouco da possibilidade de realmente termos uma sociedade saudável com base num povo que acaba não tendo capacidade de investigar as suas próprias misérias, né? Vou deixar aqui listado também. Mas vejam, nós podemos também nos corromper do modo que hoje vemos muito acontecer, que é o quê? Nos divinizarmos a tal ponto onde não mais tentamos participar da realidade divina, nos tornamos a realidade divina, nos tornamos os inquestionáveis, nos tornamos Deus, que é inclusive o que, de algum modo, filósofos modernos nos trazem, nos legam, né? E aí o que acontece? Você olha esta moça, cara, é óbvio que, assim, ela não tem bagagem literária, filosófica, é muito difícil imaginar. Você viu ela falando, os erros de concordância e tal, né? Que é um aspecto que a vida interior também, ela tem essa dificuldade, porque eu estava falando de 3 elementos. Então, a consciência, o constrangimento, perdão, o exame de consciência e a linguagem capaz de decifrar esse exame de consciência. Percebam que muitas pessoas, por exemplo, vão à terapia, estudam e tudo mais, para que elas adquiram vocabulário para traduzir o que elas sentem. Beleza? Ou seja, elas buscam algum modo de expressar o que elas sentem. E nesta incapacidade, as pessoas se fecham, mentem, certo? Se isolam, se alienam, simplificam demais, se transformam em pessoas boas só porque falam que é. Como, por exemplo, isso, né? O cara Red Pill que olha e fala, tá vendo? Tô certo. Mas o cara, sei lá, é um punheteiro que fica jogando videogame o dia inteiro, tipo, é um boçal. Mas ele, a partir do momento que ele se coloca como oposição a ela, ele se acha melhor do que ela. Só porque ele se coloca como oposição. É ou não é o que a gente vê hoje acontecendo? As pessoas que só porque, por exemplo, votaram em determinada pessoa se acham boas e não precisam fazer mais nada. E o outro que votou contra, de qualquer lado, a gente vai pegar histéricos nesse nível, o que votou contra é o diabo em pessoa, pô. Não é? Perceba então como, assim, a realidade divina, quer você queira ou não, você quer escapar, não acredita em nada, só ateu. Bom, ela tá entremeada na sua realidade. Ela tá entrelaçada com os seus atos, com as suas compreensões. É inescapável. É inescapável. Assim como grande Northrop Frye diz que o grande código, a Bíblia sendo o grande código, por quê? Porque toda a literatura ocidental, de algum modo, remete à Bíblia, né? Mas enfim, outro assunto. Ponto é, então, sem constrangimento, sem exame de consciência, sem linguagem, é isso que a gente vê. Só que isso que a gente vê em você, em mim, em todo mundo, porra. Não só nela. Como que eu posso simplesmente ver isso e acusá-la e fingir que eu estou acima de tudo isso? É justamente por isso que a sociedade tá essa merda toda, porra. Porque a mentira se tornou a regra. E aí o segundo, né, grande pensador, vamos dizer assim, que eu estou trazendo para nós, é o Alexander Solzhenitsyn, que ficou preso nos gulags soviéticos. E aí, vejam,
no seu livro Arquipélago Gulag, ele relata de forma profundamente dramática para qualquer pessoa, assim como Jordan Peterson fala, depois daquele livro, você ser comunista é um escárnio, é uma loucura. De fato, e estamos envoltos, né? Por mais que muitos do establishment digam que o comunismo acabou, não existe mais. Né? É porque, é claro, eles não sabem o que é o comunismo. Ou fingem não saber, ou utilizam da tática soviética e comunista de fingir que não são. Né? Ou seja, de algum modo, perceba que isso só é possível a partir do falseamento. Não é possível de outro modo. Imagina, se eu leio aquilo e eu vejo, opa, peraí, este regime fez isso. É óbvio que eu tenho que minimamente questionar-me. Não é? Bom, algumas frases que nos ajudam a entender um pouco do diagnóstico que Solzhenitsyn dá para aquilo que ele viveu. Abre aspas. E a mentira, de fato, nos levou tão longe de uma sociedade normal que você nem consegue mais se orientar. Em seu nevoeiro denso e cinza, nem mesmo um pilar pode ser visto. E aí? A gente pode ou não interpretar a realidade brasileira e, infelizmente, mundial assim? E a mentira, de fato, nos levou tão longe de uma sociedade normal que você nem consegue mais se orientar. E aí? Babi se encaixa ou não nisso? Percebam, cara, olha o nível que nós estamos. Antes ainda havia a possibilidade de, sei lá, pô, não fiz, não sei, tal, né? Não. Aqui é o seguinte, ó, tá aqui o que você fez. E aí? A pessoa vai lá, não, mas é que, né? Aí usa, né, o pensamento do companheiro aí. É só encaixar a narrativa certa. Precisamos encontrar a narrativa certa, né? O ditador próximo a nós aqui recebeu esse conselho recentemente. Sim ou não? Vocês entendem, então? O que acontece aqui? É justamente o reino da política, o reino da narrativa, subjugando a realidade. Outra frase dele. Em nosso país, a mentira se tornou não apenas uma categoria moral, mas um pilar do Estado. E aí? Tem alguma coisa a ver com o que nós vivemos hoje, sim ou não? E aí ele faz um convite, que é o grande mote deste estudo de caso. E aqui, vamos lá, eu falo, mas depois me baseio no pensamento dele, né? Mas coloca assim, a moralidade, para ser resgatada, precisa de uma capacidade. Não. Dizer não. Olhar para a imoralidade e ter a capacidade de dizer não. Num lugar onde conseguimos fazer este exame com mais facilidade é no regime alemão, né? Totalitário alemão. Onde ali, veja, o que faltou? Claro, a coisa é muito mais complexa, óbvio, mas entenda, com base no que eu estou falando aqui. E na verdade, você vê, por mais que a coisa logicamente seja mais complexa, perceba que só é possível a partir do primeiro sim dado à mentira. Só é possível a partir do primeiro sim dado à mentira. Onde um soldado sabe que aquilo é errado, não diz não, logo diz sim. É ou não é o caso da nossa querida Babi? Que, bom, viu o que aconteceu? Ou, vamos lá, não viu, se confundiu. Como eu vi até, ela falando, é porque você começa a perder, se desorientar, né? Porque pela pressão do lugar. E é possível mesmo. Ponto é, produção do programa vira e fala, não aconteceu. Até onde eu vi, elas aplaudiram e negaram. Falaram, não aconteceu? Sim. Mas vamos lá, pessoas que viram a filmagem, não sei se mostraram pra eles, acredito que sim, né? Se não, deveriam, pelo menos, né? A pessoa vê, não houve agressão, sei lá, que é o aspecto que eles estavam discutindo lá. E você continua dizendo, sim, houve. Você não diz, porra, não, é verdade, não houve. Aí, exame de constrangimento, exame de consciência, linguagem para entender a minha realidade. E aí eu concluo com a frase do Alexander Solzhenitsyn, ó. Mesmo que tudo esteja coberto por mentiras, onde ele está falando ali do Estado, vamos resistir da menor maneira.
que a regra deles não se mantenha através de mim. Puta que... Cara, olha que forte isso. Que a regra deles não se mantenha através de mim. Ou seja, sempre podemos falar não. Sempre. E aí, este é o aspecto que eu quero resgatar em vocês. Note que aqui é muito importante que nós entendamos isso. E eu já falei também disso nos estudos de casos anteriores. Vou colocar aqui agora, né? Mas é o último que eu falei um pouco da literatura, né? Agora me fugiu, infelizmente, o título. Mas podem até colocar nos comentários, caso eu não ponha aqui. Você que já acompanha o canal, coloca aí para as outras pessoas verem. De qualquer forma, vamos lá. Quando você vê isso, você precisa entender que isso só é possível num ambiente de profunda corrupção moral. Não é possível... Vejam, não há a possibilidade de nós acharmos que a mentira, veja, gravada com áudio e vídeo, possa passar batido se eu já não estou enfiado num lamaçal de mentiras. Pessoal e, claro, coletivo. Não há possibilidade. Então percebam o seguinte, como Olavo de Carvalho falava, você quer analisar qualquer problema social, comece primeiramente avaliando a sua posição em relação a este problema. É a primeira coisa que você precisa fazer. É a última coisa que as pessoas fazem hoje. Última! Por que as filosofias, muitos teóricos, são profundamente mentirosos? Por quê? Se eu não me engano, não é Jean-Jacques Rousseau que falava da educação e que jogou os seus filhos num orfanato? Eu estou enganado ou não? Percebam então, como, infelizmente, este olhar para a realidade, onde a mentira ela deve se proliferar, não é a causa de tudo que nós vivemos hoje. Perceba que aquele jornalista que vem um fato, onde ele colore com todas as suas ideologias, com todas as suas adjetivações mentirosas. Quando você relata de modo parcial, dizendo ser imparcial. Quando você começa a confundir a sua visão de mundo com a realidade. O que você acha é o que aconteceu. Quando isso começa a acontecer, bom, perceba que a gente já está profundamente entranhado nisso. A coisa já está mais do que avançada. Vocês entendem? Então qual que é o grande mote daqui? O grande mote é o seguinte, resistam. Como? Sendo sinceros e falando a verdade. Regra da vida, de Jordan Peterson. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Beleza? Claro. Todo mundo se posiciona, vai lá, fala na rede social. Tá, beleza. Essa dinâmica, ok. Volte para casa, volte para a sua casa. Saia do celular e pense. E eu? E eu? Ah, isso escancara porque os homens não querem se relacionar? Tá bom. E por que as mulheres não vão querer se relacionar com você? Suprassumo da bondade. Bastião da honestidade, da hombridade, da lealdade. Grandíssimo Red Pill. Por quê? Vejam, é importante que a gente sempre tenha a capacidade de apontar a imoralidade com aquela compreensão. Eu odeio o pecado e não o pecador. Eu tenho dó desta menina, que obviamente está afundada num tanto de visão que não... Vejam, mais uma vez, ela não tem nem recursos linguísticos para sair dali. Agora, isso não é que... então eu tô excusando-a, né? Não, lógico que não. É claro que ela tem responsabilidade. Inclusive, quando eu vou falar de moralidade, por exemplo, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu tomo como base a ética das virtudes. E tem duas coisas fundamentais da ética das virtudes. Eu sou ator e autor das minhas ações. É uma grande... Vamos dizer assim...
A ética das virtudes, quando ela é retomada nos dias de hoje, é uma grande reconquista. Porque quando não, a gente está afundado em freudismo e tudo mais, onde é o meu inconsciente. É um trauma que eu tive. Eu não sou ator ou autor. Vamos lá, eu não sou ator, não foi eu que fiz. Esse não sou eu. Ela fala isso, basicamente. Claro, não com essas palavras, mas o que ela fala? Ah, não, é porque eu... É tanta gente, é tanta coisa, eu me confundi, não sei o que lá, papapá. O quê? Ela tá tirando a responsabilidade do que ela fez. Não é? Então ela não é atriz, né? E nem autora. Não parte dela, do processo de deliberação e de decisão dela. Ela é conduzida pelos outros. Então não foi nem ela que agiu e nem ela que decidiu aquilo. Ela é só uma, né? Quando, claro, é pegar a mentira. Quando não, é porque, lógico, né? Foi ela que resistiu. Sim ou não? Então percebam, e este é o grande ponto do estudo de caso, e até convido mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações e compartilhem com alguém que precisa assistir esse estudo de caso. Pois eu tô falando de verdade, é talvez um dos mais importantes, se não o mais importante para o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Estamos chafurdados na mentira. Mas aqui é este o grande ponto. Não vai mudar. Não vai mudar se nós não tomarmos a decisão de falarmos a verdade, certo? Pessoalmente, sobre os nossos atos, sobre quem somos, para que não haja ambiente onde este tipo de ação prolifere. Eu não posso achar normal a mentira valer quando me beneficia. Não dá. Eu não tô falando pra você ser um louco, ficar falando pra todo mundo que você pensa. Eu tô dizendo, pelo amor de Deus, eu estou falando como exame de consciência. Claro que aí a gente poderia expandir pra política, uma série de coisas. Eu estou falando aqui de modo individual. Concluindo, constrangimento sobre os próprios erros, exame de consciência, linguagem para decifrar, de algum modo, quem você é e o que você está fazendo. Para que, assim como Olavo de Carvalho e Alexander Solzhenitsyn nos convidam, sejamos pessoas íntegras, verdadeiras. Beleza? Me deixem saber nos comentários a opinião de vocês e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.